Bom dia. Meu nome é Walter Martins de Souza. Eu sou professor de Geografia. E essa é uma aula aqui da Escola de Ensino Fundamental José Luiz Cláudio. Uma aula de Geografia para o nono ano. Hoje nós vamos tratar sobre ordem geopolítica mundial. Vamos ver o que é isso. Uma ordem geopolítica mundial é uma correlação de forças no plano internacional, ou seja, um equilíbrio de poder entre os estados nacionais. Como isso ocorre? Os países eles acabam crescendo militarmente, economicamente, politicamente, diplomaticamente, e acabam medindo suas forças para ver quem é mais forte do que o outro. E às vezes essas forças se equilibram. Um país passa a ter tanta força quanto o outro. E isso seria uma correlação de forças. E eles acabam dividindo o mundo de acordo com a quantidade de países fortes ou hegemônicos que existem no mundo. E com isso eles estabelecem uma ordem geopolítica. Acabam determinando quem vai comandar a economia do mundo e tudo mais. Um exemplo de geopolítica mundial. Entre 1945 e 1991, o mundo estava dividido em dois blocos. O bloco socialista, que era liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos. Então, nesse período que o mundo era dividido em dois blocos, o mundo ele era bipolar. Tinha dois blocos de poder. Vejamos como era esse mundo bipolar. Esse mundo bipolar, que durou entre 1955 e 1991, tinha um bloco de poder comandado pelos Estados Unidos. Está aqui, Estados Unidos. E o bloco de poder que ele comandava era os países capitalistas. E aqui do outro lado tinha a União Soviética, que era um outro bloco de poder, que comandava os países socialistas. Então, se tinha somente dois blocos de poderes, então isso quer dizer que o mundo era bipolar. Ou seja, a ordem estabelecida é uma ordem bipolar. Retornemos. E nesse período, ou seja, após esse período, com o fim da União Soviética em 1991, os estudiosos e governantes passaram a dizer que o mundo se tornou multipolar, porque passou a existir vários polos de poder. Então, com o fim da União Soviética, o mundo acabou se tornando multipolar, ou se estabeleceu uma ordem multipolar. Mas vejamos aqui nesse mapa. Como seria essa ordem multipolar? Aqui temos os Estados Unidos comandando um bloco de poder. Poder econômico, poder militar, poder diplomático, poder político. Aqui temos um outro bloco de poder comandado pela União Europeia, ou seja, pelos países da Europa Ocidental. E aqui um outro bloco de poder comandado pelo Japão e pela China. Então, cada bloco de poder desse, dentro dele tem outros blocos menores. Aqui no Brasil, por exemplo, está aqui o Brasil, na América Latina, e o Brasil ele faz parte de um outro bloco de poder também, chamado Mercosul. Nesse caso, o Brasil é a potência, a maior potência desse bloco econômico. Então, dentro de cada bloco maior desse, tem vários blocos menores. Por isso, o mundo é um mundo multipolar, ou seja, a ordem estabelecida hoje é uma ordem multipolar. Dentro desse bloco de poder comandado pela União Europeia, também tem vários outros blocos de poder menor. Aqui nesse bloco de poder comandado pela China e pelo Japão, tem outros blocos menores também. Vamos adiante. Para entender o mundo hoje, é necessário que a gente entenda que existem no mundo cerca de 200 países, além de uma série de territórios que são colônias ou protetorados remanescentes do processo de neocolonialismo e de imperialismo ocorrido entre os fins do século XIX e início do século XX. Ou seja, tem um monte de países independentes, cerca de 200. Mas, entre eles, também tem países que não são independentes ainda. Como, por exemplo, aqui perto, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa pertence à França. E a França fica lá na Europa e a Guiana fica aqui na América do Sul. Então, existe uma diferença enorme entre os países pelo mundo. Nenhum país ele é autossuficiente. Todos precisam importar e exportar produtos e serviços. As ações de cada estado podem gerar consequências nos demais. O que isso quer dizer? E os países hoje dependem uns dos outros. Os países compram e vendem mercadoria uns para os outros. Essa dependência é principalmente no campo econômico. Se a gente analisar agora com essa
crise sanitária que a gente está vendo devido ao vírus, esse vírus que causa a Covid-19, a gente nota que os países estão dependendo muito uns dos outros. Vários países deixaram de produzir seus produtos devido à crise sanitária e passaram a comprar de outros países que produzem. No caso da vacina, a vacina ela é produzida principalmente pelo Reino Unido, pela China, pela Rússia, pela Índia. E esses países, a tendência é que adotem uma hegemonia pelo mundo, principalmente no que se refere à produção de vacinas. Vamos seguir à frente. Os estados, quando a gente está falando de estado aqui, quer dizer países. Os países são bastante diferentes uns dos outros. Alguns bastante populosos, outros menos, alguns são extensos e contam com abundância de recursos naturais. Outros têm territórios pequenos, onde há carência desses recursos. Alguns apresentam grande poderio militar, outros são militarmente frágeis. Os países são totalmente diferentes uns dos outros. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. E isso faz com que haja uma hierarquia entre os países ou entre os estados, com alguns muito poderosos chamados de grandes potências mundiais. E essa hierarquia que alinha os estados mais frágeis com os mais fortes, que constitui a ordem mundial. Ou seja, cada país que é muito forte militarmente, economicamente, politicamente, ele tem do seu lado vários outros países que não são. Esses países que não são fortes, eles acabam se alinhando aos países mais fortes. Isso estabelece uma hierarquia, porque faz com que haja os países que mandam e os países que obedecem. Vamos seguir à frente. Uma ordem mundial é sempre dinâmica. Exemplo dessa mudança vão modificando a ordem mundial. São economias que crescem mais que outras, maior modernização militar de um país ou de uma região, mudanças tecnológicas que afetam o equilíbrio de poder. Ou seja, esse equilíbrio de poder entre os países, ele muda, ele não é constante, ele não dura para sempre. Se a gente parar para pensar, algum tempo atrás, quando Cristo era vivo, por exemplo, quem mandava no mundo era os romanos. Eram os romanos que mandavam. Então, era eles que eram hegemônicos, é eles que exerciam a hegemonia mundial. E de lá para cá, essa hegemonia mundial vem mudando. Até que hoje, a hegemonia mundial ela ocorre entre Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. São os países mais fortes, fazendo com que hoje o mundo seja multipolar. Porque existe um equilíbrio de poder entre esses países mais fortes. Uma ordem geopolítica mundial, portanto, é uma situação sempre provisória de configuração de poder em termos internacionais, no nível das relações econômicas, diplomáticas e militares entre os países. Pois esse nível de poder, ele muda. Com a passagem do tempo, ele acaba mudando. Vamos seguir um pouco à frente. Normalmente, define-se uma ordem mundial pela presença de uma ou mais grandes potências mundiais. Daí se falar em ordem uni ou monopolar, quando há uma única grande potência mundial, em ordem bipolar, quando há duas, e em ordem multipolar, quando são várias. Ou seja, quando tem uma só grande potência mundial, a ordem estabelecida é chamada de monopolar ou unipolar. Quando tem duas grandes potências mundiais, a ordem é chamada de bipolar. E quando tem várias potências mundiais, a ordem é chamada de multipolar. No início do século XX, antes das duas grandes guerras mundiais, havia uma ordem mundial multipolar. Ou seja, no início do século XX, o mundo ele era multipolar, tinha múltiplos polos de poder. Isso significa que havia no mundo várias grandes potências. Entre as potências que existiam no mundo antes, bem no começo do século XX, estavam o Reino Unido, a Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia. Eram esses países que disputavam a hegemonia mundial. Eram eles que disputavam para ver quem dominaria o mundo, quem seria hegemônico. Vejamos aqui. Aqui, duas grandes potências mundiais no começo do século XX. Reino Unido e Alemanha. São dois países lá da Europa. Então, eles eram duas grandes potências no começo do século XX. E duas outras potências também que eram hegemônicas no começo do século XX eram o Japão, que fica lá na Ásia, e os Estados Unidos, que fica aqui nas Américas. Então, esses dois também eram hegemônicos. A outra potência que era hegemônica no começo do século XX, principalmente devido à sua grande força militar, seu grande exército, seu grande território, era a Rússia. Aqui. Era a Rússia que era uma potência militar no começo do século XX. E
No século XX, então, a partir de 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, essa ordem multipolar, ela acabou, ela desmoronou. E por que ela desmoronou? Vejamos, com o fim da guerra, os Estados Unidos e a antiga União Soviética acabaram despontando como as grandes vencedores. Foram os dois países que venceram a guerra, Estados Unidos e a União Soviética. E o que é que fez com que eles se tornassem as duas potências hegemônicas? Vamos ver. A União Soviética, ela saiu fortalecida dessa guerra, apesar de ter sofrido violentas perdas. E o exército soviético foi o mais poderoso do mundo naquela época. Ocupava quase metade do continente europeu, principalmente o leste europeu. Era ocupado pelo exército soviético. Isso fez com que a União Soviética fosse uma potência mundial na época. E o que é que fez com que os Estados Unidos se tornassem uma potência mundial depois da Segunda Grande Guerra Mundial? Principalmente a atividade industrial dos Estados Unidos, que desenvolveu-se muito, e o dólar estadunidense, que é o dinheiro lá dos Estados Unidos, passou a ser a moeda mais usada no comércio internacional, em substituição à libra esterlina. Ou seja, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, o que aconteceu? O dólar americano, que é esse dinheiro aqui, se tornou o dinheiro utilizado na compra e na venda de mercadorias pelo mundo, substituindo o dinheiro que era usado antes do dólar, que era a libra esterlina, que é esse dinheiro aqui também. Ou seja, a bipolaridade ou ordem bipolar significou um mundo dominado por duas grandes potências mundiais com enorme poderio militar, representado principalmente pelo desenvolvimento de armamentos nucleares. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética desenvolveram muitas armas nucleares e isso depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E se tornaram as grandes potências da época. Então, o que fez eles dominarem o mundo ou se tornarem as grandes potências foi principalmente isso, o domínio de armas nucleares. E cada um desses países procurou expandir o seu domínio para outros países. A União Soviética tentou expandir o socialismo para outros países. Os Estados Unidos tentou expandir o capitalismo para outros países. Vejamos. Nesse contexto, expandiu-se então o chamado Bloco Socialista. A Rússia, se tornou União Soviética a partir de 1922 e durou até 1991, foi o primeiro país a adotar o socialismo, em 1917. Depois disso veio a Mongólia, que adotou esse regime político em 1924. Até 1945, eram os dois únicos países socialistas do mundo. Com a guerra e depois dela, vários outros países adotaram o socialismo também, principalmente o socialismo soviético. E adotaram principalmente pela força. Exemplos dos países que adotaram o socialismo pela força são a ex-Yugoslávia, a Albânia, a ex-Alemanha Oriental, a Bulgária, em 1945, com o fim da guerra. E depois a Polônia e a Romênia, em 1947, e a ex-Tchecoslováquia e a Coreia do Norte, em 1948. Depois veio a China, a Hungria, em 1949, mais tarde Cuba, Vietnã, Laos, Camboja, entre vários outros que adotaram o socialismo imposto pela União Soviética. Ou a União Soviética foi o seguinte, eles acabavam incentivando guerra de guerrilha nesses países para que os guerrilheiros tomassem pela força o poder e implantassem o socialismo. Vejamos aqui os países que adotaram o socialismo. Aqui nas Américas tem Cuba. Essa parte aqui em vermelho é Cuba, que é um país que adotou o socialismo. Aqui na África, vários outros países adotaram também. E aqui está a União Soviética, China, Mongólia, aqui o leste europeu, que foi dominado durante a Segunda Guerra e foi obrigado a adotar o socialismo, e vários outros países pelo mundo acabaram adotando esse sistema político-econômico implementado pela União Soviética. Com isso, o mundo passou a se dividir em dois blocos políticos militares: o bloco ocidental, ou capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, ou socialista, liderado pela União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética, cada qual com seus aliados, passaram a exercer grande influência em todo o mundo. Isso originou uma constante tensão entre as duas nações, período que foi conhecido como Guerra Fria. Ou seja, essa tensão entre o bloco capitalista e o bloco socialista gerou o que a gente chama hoje de Guerra Fria. Foi chamado de Guerra Fria não é porque houve tiros, bombas de um país sobre o outro, mas é porque houve uma tensão, uma constante tensão entre esses países. Essa Guerra Fria foi principalmente uma guerra ideológica, mais uma guerra no campo das ideias. Vejamos, nessa Guerra Fria tinha um bloco de poder comandado pelos Estados Unidos. Aqui, os Estados Unidos ele comandava
principalmente os países ricos e capitalistas. Daqui a União Soviética comandava os países socialistas. Além disso, tinha os países que não eram alinhados nem ao bloco socialista, nem ao bloco capitalista. Mas existiam também os países que se alinhavam, e eram capitalistas, mas eram pobres, não eram ricos, tanto quanto os países da Europa e os países lá, como os Estados Unidos e Canadá. O que foi essa Guerra Fria? A Guerra Fria ela pode ser definida como uma grande rivalidade entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, uma disputa pela hegemonia mundial, ou seja, uma disputa para ver quem vai comandar o mundo. Não foi um conflito militar direto, mas uma disputa econômica, política e até psicológica, na qual cada potência procurava mostrar sua superioridade, na tentativa de conseguir mais aliados e ampliar sua área de influência. Então, nessa tentativa de ampliar sua área de influência, aqui nessa região que a gente vive, ocorreu a chamada Guerrilha do Araguaia. O que foi essa Guerrilha do Araguaia? Foi o Partido Comunista do Brasil, que veio para cá e se instalou aqui, e tentou formar uma guerra de guerrilha aqui nessa região. Para, se esses guerrilheiros vencessem essa guerra contra os militares brasileiros, que estavam no poder no momento, eles iriam acabar instalando aqui o socialismo. Ou seja, sob a influência dos países socialistas, principalmente da Albânia e da China, houve aqui uma tentativa de implantar o socialismo no Brasil. Houve várias tentativas, mas aqui, no caso, a gente vive nessa região de São Luís do Araguaia, a tentativa de implantar aqui foi a chamada Guerra do Araguaia, para implantar o socialismo. E os Estados Unidos apoiou o exército para que esse exército brasileiro lutasse contra os socialistas que viviam aqui. E quem acabou vencendo essa guerra de guerrilhas aqui no Brasil foi os militares brasileiros, derrotando os guerrilheiros que queriam adotar o socialismo. Pois bem, por hoje é isso, pessoal, e a gente continua em outro momento. Obrigado.